antes de tudo, eu vou contar e me apresentar quem é a Adriana Borges. Eu sou uma santista, filha de mineiros, que morou em Minas e que, quando pequena, até uns 14, entre 14 e 16 anos, passei por diversos fenômenos paranormais e, como vim de uma criação católica, eu não sabia muito a respeito como falar, o que as pessoas poderiam me dizer, tudo aquilo que eu estava vivenciando. E, nesse sentido, o que eu via? Que tudo era assombração. Então, eu via vultos, eu via gente morta, eu via vozes. Então, para mim, foi muito difícil essa fase. Tinha enxaquecas que a medicina não sabia explicar o motivo e fiquei durante muito tempo sem essas informações. Então, com o tempo, eu fui descobrir que tudo isso era um potencial psíquico, o que as pessoas hoje chamam de mediunidade, eu chamo de paranormalidade. Esse potencial estava latente e eu não sabia como desenvolver. Passado o tempo, foi difícil escolher uma profissão, que eu tive muita dificuldade, que eu morava numa cidade que tinha poucas opções de faculdade. Então, ou dava aula ou dava aula. Eu amo ensinar, mas eu sei que ser professora naquele primeiro momento ainda não era exatamente aquilo que eu buscava. Então, eu optei por um curso diferente na época, né? Ciência da computação. Cheguei a me formar e trabalhei 10 anos na área. E depois desse primeiro chamado, na adolescência, de tudo aquilo que aconteceu, eu acredito que veio um segundo chamado. Depois, morando em São Paulo, depois de terminar a faculdade, que eu fiz minha faculdade em Santos, eu fiz ciência da computação, eu me percebi com um diagnóstico que eu não fazia a menor ideia do que era. Então, eu descobri que eu tinha mioma. E a medicina não explica exatamente como começa esse mioma. E lá fui eu procurar motivo, como funcionava, até que numa empresa que eu trabalhei, me indicaram um espaço onde eu comecei a frequentar palestras que falavam sobre somatização de doenças. Então, eu conheci a Cristina Caro, que ela também é comunicadora, né, aqui da rádio. Então, através das palestras dela, eu fui me descobrindo, fui conhecendo mais sobre esse mundo que, a princípio, a gente não vê como palpável, mas ele está presente na nossa vida todos os dias. E à medida que a gente for conversando aqui, vou trazendo situações que vocês vão perceber. Quem nunca um dia, no final de um dia normal, aparentemente normal, né, se sentiu exatamente muito cansado, sem saber por quê? Quantas vezes você encontrou uma pessoa e não sabia o motivo de você gostar ou não daquela pessoa logo de cara, sem uma aparente razão? Quantas vezes você chegou num ambiente e se sentiu bem ou não tão bem? Então, isso acontece com a maior parte das pessoas. Às vezes a pessoa, quando ela fala que não, às vezes ela nem parou para perceber. Então, eu descobri que isso era um potencial psíquico que a gente possui e ele está latente em todos nós. Então, através das palestras da Cristina, ela falou sobre uma palavra muito importante, que para mim fez toda a diferença. Você quer saber qual é a sua missão de vida? Então, eu descobri essa pós-graduação, fiz uma pós-graduação em parapsicologia. Então, eu fui descobrir esse mundo, conhecer, entender o que acontecia comigo, com as pessoas à minha volta. E, a partir de um teste, lógico, que a gente fez a princípio, eu descobri que tinha um potencial latente e esse potencial poderia ser espontâneo, poderia ser treinado. E, mais de uma década depois, estamos aqui, esse potencial se modificou, ele ficou diferente. E eu consigo ajudar pessoas através dessa missão de vida. Então, é possível a gente mudar esse potencial e ajudar cada vez mais pessoas. E falando um pouquinho dessa história, só para mostrar aqui para vocês, ó. Essa história virou um livro, tá? Chama Missão de Vida, Qual é a Sua? E eu tive a honra, né? O prefácio desse livro foi escrito pela Cristina Caro, que foi a responsável por despertar isso em mim. Depois, quem quiser adquirir o livro, né? Tem o link para vocês adquirirem o livro e conhecer um pouco dessa história. E aqui eu falo sobre o que pode te ajudar no sentido do quê? Quais os pontos positivos, qual foi a trajetória, como é que foi que eu descobri. Então, eu conto a minha história lá desde o início, desde tudo que eu passei, as diversas mudanças, cirurgia que eu passei também, e que me levou para essa trajetória que mais de uma década depois estou eu aqui novamente, para poder falar isso. Então, se você tem uma missão e não sabe o que é, como descobrir, vai acompanhando aqui o programa, você pode participar ao vivo, você pode conversar comigo e saber mais a respeito. Depois dessa formação na parapsicologia, eu comecei a fazer os atendimentos e eu comecei a ajudar pessoas, o que eu chamo hoje de uma reprogramação parapsicológica. Por quê? Porque essa reprogramação, ela acontece de uma maneira diferenciada. Ela não deixa de ser um processo terapêutico, mas ela vai ajudar as pessoas a descobrirem a causa. Qual a diferença entre uma reprogramação através da parapsicologia ou através de uma terapia comum? A gente busca a causa. E hoje, mais de uma década, existem inúmeros casos que foram atendidos com muito resultado. Já pensou você resolver, de repente, uma depressão, sair de uma medicação, 4 sessões, por exemplo? Eu tenho casos assim. Casos de doenças intestinais, Crohn, colite, retocolite. Existem diversos diagnósticos que a medicina, ela dá
não dá cura. E na realidade quem cura é a gente. Acredito que a partir do momento que você deseja, a gente consegue direcionar sua mente para fazer esse processo inverso, porque a mente cria a doença, então ela também pode te ajudar a sair desse processo. Na realidade, nós chamamos isso de uma remissão de sintomas. E durante esse tempo foram os inúmeros casos que eu tive a oportunidade das pessoas se permitirem a esse processo. Então, técnicas que a gente trabalha, como hipnose, como regressão, como programação neurolinguística, é possível libertar de todos esses sintomas que, a princípio, a pessoa não tem ideia tem como resolver. Então, eu utilizo como base meu trabalho todas essas técnicas e faço análise psicossomática. Eu tenho uma formação em análise psicossomática através do Instituto da Cristina Cário, onde a gente vai perceber o que a sua mente está querendo te dizer. E aí eu te coloco aqui que toda doença tem sempre um comportamento e um sentimento por trás. Eu pude ver isso na prática. E a partir do momento que a gente consegue mudar isso para sua mente, ela consegue fazer esse... Eu falo que é uma engenharia reversa mental, né? Então, ela consegue reverter esse processo para poder te ajudar. Nós nascemos com 3 programações naturais: ser livre, sadio e feliz.